Professor, o que seria o Jesus da Bíblia, segundo a pergunta do podcast Três Irmãos? Iniciando pelas narrativas do seu nascimento, uma construção lendária. Porque é impossível um homem ter cor dos olhos, cabelo, tudo que você imaginar que nós temos, sem um DNA responsivo da parte masculina. Então, cientificamente, se eu aceitar o relato, eu posso ter o Jesus da Bíblia como real? Posso, contanto que fosse os meios normais e naturais. Não uma questão genéticos. Sim, não uma questão sobrenatural, que aí eu teria muita dor de cabeça a respeito disso. Até entendo a construção do porquê os escritores fizeram isso, porque, infelizmente, o costume do Evangelho de Mateus, uma das maiores prerrogativas, é trazer cumprimentos proféticos. E dentro dessa natureza você tem Isaías 7,14, que é uma das minhas obras que eu escrevi, que procura corresponder a essa concepção virginal. Então você vê que existe tudo uma elaboração. Eu não posso dizer que Jesus não tenha existido, mas o meio primário da primeira prerrogativa, a concepção, sim, cientificamente não tem como, né? E outra, por que também? Veja bem, se ele vem para trazer uma prerrogativa do messianismo, ele precisa vir de uma tribo. E a tribo não se passa pela mãe, se passa pelo pai. Porque você tem a lei da primogenitura. Então você tem uma cultura judaica inserida dentro desse seio, desse meio. E aí a gente pergunta, o Espírito Santo é neutro? Poxa, então ele pode ser de qualquer tribo? Só que não, tem que ser de uma tribo específica. Mas para se tornar judeu, você precisa vir de um útero, de uma matriz judaica. Você precisa, lógico, da mulher e precisa do pai. Só que a linhagem passa pelo pai e não pela mãe. Mas a descendência vem do útero para o judeu. Hã? Precisa de um útero judaico para ser judeu. Não vamos dizer assim, judeu. Precisa do pai ser. O pai. O pai tem que vir da tribo de Judá, não necessariamente a mãe. Porque a primogenitura se dá para o sexo masculino, não o sexo feminino. A primogenitura não é para a mulher. Pode nascer 10 mulheres. Vamos lá, pode nascer 10 mulheres. São primogênitas? Não. Nasceu 10 mulheres, 11º homem. Esse é o primogênito. Esse é o primogênito. Porque o primogênito é gênero masculino, não feminino. Mas aí feminino. nós estamos falando do patriarcado. Sim, mas tem que ser... Não da ideia religiosa. Não, a ideia religiosa tem que vir do patriarcado, tem que vir de Abraão, né? A aliança é feita com Abraão, a circuncisão é feita no homem, não na mulher. Então você tem todo um trâmite cultural judaico que é tudo gênero masculino. Então, agora, por mais que Maria viesse da tribo de Judá, não tem como, porque tem que depender do pai. Se ela fosse da tribo de Judá e um pai, vamos dizer assim, um pai biológico, da tribo de Benjamim seria? Não. Então, se ela fosse da tribo de Judá e o pai da tribo de Judá, opa, aí beleza, aí sim. Aí você tem a característica de um Messias, que é isso que Mateus quer inserir. Mateus quer relatar o seu evangelho para fazer essa construção de que Jesus de fato e verdade foi o Messias. Então eu só não concordo com a concepção virginal. Posso tê-la como virgem, e se ela continuasse posso, para mim não teria problema algum, mas que fosse pelos meios naturais, porque ele teve olhos, teve cabelo, dialogou. Se eu for colocar tudo isso físico, cientificamente, não tem que ter a parte do esperma. Absorveu a genética. Sim. Tem que ter a parte do esperma. Mas considerando que nós estamos falando de uma divindade, Deus, para ser Deus, não precisa da matéria, né? E quando Deus decidiu ser homem, ele quis passar pelo útero materno, porque o útero é a casa, é a matriz, né? De onde todas as coisas saem. Peraí, vamos devagar aí, padre, agora. Deus, aí agora ficou complicado agora. Deus desejou ser homem. Peraí, então Jesus é Deus? Jesus é Deus. E o pai dele é quem? O pai dele é o próprio Deus. Quantos deuses nós Existe temos? um só em 3 pessoas. Como que é isso? O senhor nega a trindade? Não é questão de negar, é questão de explicação e fundamentação. Como que é isso? Me explique agora. A manifestação do pai como criador de todas as coisas, o filho como a razão pela qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que existe existiria, e o Espírito como aquele que é o operário, que realiza todas as coisas desejadas pelo Pai e que são concretizadas no Filho. Esses 3 podem se manifestar ao mesmo tempo? Eles estão unidos. Não, veja bem. Não estou falando em unidade em pessoa. Eu falei se os 3 podem se manifestar distintamente ao mesmo tempo, pode?
Pode, os três podem se manifestar, Então, como isso aí- se manifestaram. Então isso é politeísmo, não é monoteísmo? A grande confusão... Ou enoteísmo, melhor seria. também, Enoteísmo. É. Ah, tá. Ok, aí nesse quesito eu Nessa concordo contigo. perspectiva, inclusive nos primeiros séculos, a grande dificuldade de se crer para as novas comunidades convertidas era a ideia de que como acreditar que um Deus pode ser três. Por isso que vai surgir desde o início, né, em Alexandria, a grande heresia Ário, de Ariano, presbiterário. porque a ideia de que Jesus não poderia trazer em si a divindade, né? E o primeiro concílio vai justamente servir para isso, dizendo que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Que é o símbolo do credo de Nicéia. Porque os cristãos, eles vão entender que a manifestação de Deus está para além da compreensão humana e que Cristo não é meramente um homem. Então, portanto, ele é obra do Espírito Santo, como é o sonho revelado em Lucas para José e tudo mais, que o senhor até citou isso, né? Então, para nós, dentro da nossa crença cristã, não tem como separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a Trindade Separar é em que indivisível. Separar, que não tem como separar em que sentido? Na coexistência, eles coexistem como Pai, Filho e Espírito. Vamos lá, padre. Agora vamos entrar na prerrogativa. Aí é muita filosofia, e a filosofia é na minha área, assim como o senhor é filósofo, tá? Quando você trata desse aspecto, eu lhe pergunto, qual o fundamento para isso? Se nós estamos lidando com a Bíblia, qual o fundamento bíblico para isso? Ou melhor dizendo, em qual momento Jesus assumiu ser Deus? De uma forma clara e explícita, dentro da sua logia. Em qual momento isso se deu? Eu e o Pai somos um. Em que sentido? Qual o contexto? Dá para colocar o texto bíblico aí? Dá, o Pedrão providencia Dá pra para colocar gente. aí? Dá, Coloca aí Pedro, na tela para nós, puxa por aí. favor, João 14, por gentileza. João 14. Vamos ver o contexto, em qual sentido Jesus quis dizer que ele e o Pai é um. Vamos ver se foi em essência, em onipotência, em atributos naturais e morais, em grau de perfeição. Que isso é o que caracteriza que seria a divindade. João 14. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar Para um pouquinho, padre. lugar. Por que Jesus falou que na nossa casa há muitas moradas? Por que se colocou a casa do Pai e não nossa, já que ele é divino também? Por que não colocou que na casa do meu Pai há muito, na casa do meu Pai? Por que não colocou na nossa casa muitas moradas? Se não fosse assim, nós vos teríamos dito, iremos preparar-vos lugar. Por qual razão, então, ele colocou do Pai e não a nossa casa? Primeiro porque ele está ensinando que o Pai é nosso. Essa participação da humanidade na paternidade Então divina. a humanidade por é adoção. divina? A humanidade é divina. Nós somos sentido? imagem e semelhança de Deus. Mas que sentido, padre? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Naquilo da potencialidade do bem, da unicidade, da bondade, de ser perfeito, de buscarmos a beleza, a unicidade, o belo e o verdadeiro, que são os atributos divinos. E o mal, onde entra nesse quesito? Porque nós somos mal também. Quando eu deixo de praticar o bem, porque o mal não é uma essência, o mal é uma ausência. O mal é uma ausência. A ausência do A bem. mentira seria o quê, padre? A ausência da verdade. Deus poderia mentir? Nunca. E se ele provar que Deus mentiu? Na Bíblia. Na Bíblia, nós podemos entender que os autores sagrados podem ter se equivocado. Deus jamais. Aí o senhor está na filosofia, aí o senhor está articulando sem um fundamento. Eu vou usar a Não, Bíblia com como o fundamento. com o fundamento dos autores sagrados. Você está né? dizendo que Deus não pode mentir. Se Não. Deus pode ser convencido pelo homem, Deus pode ser convencido pelo homem? Que Deus que é esse que pode ser convencido pelo homem? A partir do momento em que o homem se revela diante de Deus gratuitamente, despido das suas vestes de matéria e permitir que a graça de Deus o alcance, Deus pode muito bem ser convencido pelo homem. Então esse Deus está bem natural. Mas vamos voltar para o texto de João 14, vamos lá? Vamos ver aonde que Jesus e o Pai são um em essência. Isso. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos, verso 5, versículo 5, nós não sabemos para onde vais, né? E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos parar aí. O versículo 6, padre, existe uma questão interessante ali. Que se agora Jesus, parece que ele tira o Pai, né? Eu, apenas ele, eu sou o caminho Eu vim para isso. e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você pega esse senão, essa alternativa, essa conjunção condicional alternativa,
senão por mim, não é vai ao Pai, como muitas pessoas entendem. Você tem que ter Jesus para ter acesso ao Pai lá na eternidade. Não está escrito isso. O verbo não é ir, o verbo é vir. Ninguém vê ao Pai. Então ele está dizendo que ele e o Pai têm alguma coisa em comum. Aí vamos continuar para ver o que seria isso? Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Peraí. Vai entrar a questão ilógica que Felipe vai trazer esse argumento. Disse, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu, um ato de fato, não, ato de crença, de fé. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Agora vem o detalhe. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai quem está em mim, é Ele quem faz as obras. Isso. Então você tem aí a construção do Logos, que é a construção do Evangelho de João. Então você tem a palavra Logos, e você tem um cumprimento dessa palavra por intermédio do Pai. Logo, são duas coisas distintas. A palavra não é ação, a ação vem por intermédio da palavra. Isso. A palavra por si só, ela só pode ser construída se o Pai construir por intermédio da palavra. Então já são coisas distintas, não são a mesma coisa nesse caso. Tá? Próximo versículo. 11. Credes, ok, já foi. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará, olha que interessante isso, as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, pronome demonstrativo daquele que ele já tinha feito, porque eu vou para o meu Pai. Assim como que ele vai se o Pai já está. Você vê que não é uma construção redundante. Você vê que quando você vai segmentando o texto, primeiro ele coloca que o Pai está com ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu e o Pai estamos aqui juntos, fazendo as mesmas obras, eu sou o verbo, o Pai é a ação, mas vocês farão algo maior daquilo que eu já fiz, aí eu estou divinizando os seres humanos também, dentro desse contexto, só que eu vou para o meu Pai, mas só que o Pai já não estava com ele, fazendo as ações, então o Pai tem que continuar com os seres humanos que fariam as mesmas ações. Hermeneuticamente é isso que o contexto está dizendo que João quer relatar. Aí eu lhe pergunto, padre, dentro desse texto de João 14, não está colocando que os dois têm a mesma essência. Diz que os dois podem fazer a mesma obra, mas que cada um tem uma funcionalidade diferente do outro. Como que é isso dentro de uma unidade? 3 personas numa única divindade. Veja, a personalidade, a pessoa, entrega a cada um a independência. Mas a divindade é uma só. Deus se desdobra enquanto Pai que deseja, enquanto Filho que cumpre, enquanto Espírito que realiza. Quando o próprio Cristo vai continuar ali dizendo, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, né? Ou advogado do grego, né? Que é paráclitos, para que fique convosco para sempre. Então veja, é o desdobramento do Pai e do Filho no Espírito que permanece no coração daqueles que recebem por meio do Espírito Santo o batismo. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Então, aqueles que não viram o Espírito e que não tiveram a experiência do Espírito, podem negar a sua existência, não o viram e não o conhecem. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque o Espírito, assim como o Pai está no Filho, e o Filho está no Pai e no Espírito, e o Pai está no Espírito e no Filho. Então, essa aliança que é ininterrupta entre Pai, Filho e Espírito é a aliança trinitária que nós contemplamos na pessoa do Filho que foi dado a conhecer, porque assumiu a matéria humana e se tornou gente como a gente. Então, no Filho, nós temos a presença do Pai, o rosto humano da divindade. No Filho, nós temos o rosto divino. Através do Filho, nós temos na humanidade o rosto divino de Deus.
Então, o que nós pregamos é que no Cristo nós temos as duas manifestações. O rosto humano de Deus e o rosto divino do homem.